convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 16 e verso 17. 16 e 17, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Na medida que os irmãos forem achando o texto, quero convidá-los a colocar-se de pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Texto conhecido pela maioria, se não por todos, uma passagem riquíssima, escrita pelo apóstolo Paulo, que muito tem a falar aos nossos corações. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mais uma vez, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Fechemos os nossos olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a Ti que Tu possas iluminar a Tua palavra que foi lida nessa noite. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá e que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa reunião, nesse culto, cultuando ao Senhor, exaltando e louvando ao Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos tem sido considerada por alguns como a pérola do Novo Testamento. Todos os seus 16 capítulos fazem com que cada um de nós desenvolva, digamos assim, um estado de perplexidade quanto à grandeza, poder e magnificência de Deus. Sem sombra de dúvidas, podemos afirmar que a carta de Paulo aos Romanos, como bem dizia Franz Schaeffer, é uma espécie de manifesto cristão de duração eterna. E na minha perspectiva, acredito que todo cristão deveria conhecer bem a mensagem desta carta. A história, por exemplo, registra que Crisóstomo, o pregador do século V, pedia que essa carta fosse lida para ele em voz alta pelo menos uma vez na semana. Agostinho, bispo de Hipona, não teria sua vida nas mãos de Deus se não fosse sua milagrosa conversão através da carta aos Romanos. O reformador alemão Martinho Lutero considerava o que há de mais puro no Evangelho e, lendo-a, foi inspirada por Deus para se insurgir contra os caminhos enganosos que seguia a igreja no século XVI. John Wesley, que nos deixou há pouco tempo atrás, talvez John Stott, que nos deixou há pouco tempo atrás, afirmava que a epístola de Paulo aos Romanos é o manifesto mais completo e coerente que se encontra no Novo Testamento. Nela, o apóstolo Paulo expõe todo o conselho de Deus. Ele fala sobre o pecado e a perdição do homem, a morte de Cristo para salvá-lo, a fé em Cristo como único requisito para ser aceito por Deus, a obra do Espírito Santo para o crescimento em santidade, do lugar de Israel no propósito de Deus e nas implicações éticas do Evangelho.
Aliás, este livro trata especificamente do Evangelho. E ao lermos o livro de Romanos, somos tomados pela convicção que o Evangelho é muito mais do que elucubrações humanas. Somos tomados pela convicção de que as boas novas da salvação eterna ultrapassam todas as concepções naturais elaboradas pelos homens quanto àquilo que de fato seja o Evangelho. Se não, vejamos. Paulo, logo no início da sua epístola, ele diz que o Evangelho é de Deus. Verso 1, ele diz, do capítulo 1 de Romanos, o Evangelho é de Deus. O que nos leva ao entendimento que o Evangelho começa e termina com o que Deus é, e não com o que queremos ou pensamos necessitar. Permita-me repetir isso. O Evangelho começa e termina com o que Deus é, e não com o que queremos ou pensamos necessitar. Em outras palavras, nós podemos dizer que o Evangelho não é meu, não é de minha denominação, não é de particular elucidação. O Evangelho pertence exclusivamente a Deus, começa e termina com Deus, e não com aquilo que eu e você queremos ou pensamos necessitar. Em inúmeros textos do Novo Testamento, Paulo afirma isso. Como disse logo no primeiro verso do capítulo 1 de Romanos, ele diz que o Evangelho é de Deus. Quando ele escreve a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, ele também diz que o Evangelho é de Deus. A sua carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 11, ele também afirma que o Evangelho é de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo, mais uma vez, deixa bem claro que o Evangelho é de Deus. Portanto, ele começa e termina com Deus. Em segundo lugar, o Evangelho é a mensagem de Deus para a humanidade. E a afirmação que eu faço aqui, ela é absoluta. Eu não estou dizendo que o Evangelho é uma mensagem. Eu estou dizendo que o Evangelho é a mensagem de Deus para a humanidade. E recebê-lo, ou receber o Evangelho, é receber o próprio Deus. O Evangelho, em terceiro lugar, é a mensagem redentora de um Deus soberano, que reina e governa poderosamente sobre tudo e todos, salvando da morte eterna aqueles que de antemão Ele elegeu pela sua vontade soberana. Em quarto lugar, o Evangelho é a proclamação que Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados, recebendo sobre si no Calvário a ira de Deus. É interessante a gente afirmar essa prerrogativa bíblica de que Cristo levou sobre si a ira, mesmo porque essa verdade ou esse pressuposto bíblico, ele foi esquecido por muitos dos cristãos. Na verdade, quando o Senhor Jesus estava sendo pregado naquela cruz, e quando Ele foi crucificado, a ira de Deus veio sobre Seu Filho por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões. Portanto, proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho é deixar de forma absolutamente clara de que Cristo sofreu a ira do Pai por causa de nós e em virtude do seu amor pelos eleitos. Em quinto lugar, o Evangelho é a boa nova de Deus. A boa nova de que Jesus morreu em nosso lugar e que ao morrer na cruz Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, que Ele assumiu o lugar que era nosso, que Ele levou sobre si as nossas maldições e que proporcionou por intermédio do seu sangue reconciliação do pecador para com Deus. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele ensina que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. E o texto paulino em Colossenses diz que o Senhor removeu inteiramente, encravando na cruz. Portanto, o Evangelho é a afirmação absoluta e clara de que o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar todas as nossas transgressões e nos purificar de todos os nossos pecados e de todas as nossas iniquidades. Contudo, todavia,
apesar dessas verdades inequívocas, existe um número impressionante de pessoas e até mesmo de pastores e líderes que em nosso país têm disseminado um evangelho que possui nome de evangelho, mas que se encontra bem longe do evangelho. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo ao escrever à igreja da Galácia, no capítulo 1 do livro de Gálatas, verso 8, ele diz que a igreja deveria estar atento ao perigo de um evangelho diferente. E quando, por exemplo, a gente lê os dados estatísticos do IBGE, que evidenciam o estupendo crescimento da igreja evangélica brasileira nas últimas décadas, a gente fica a pensar: que evangelho é esse que tem florescido com tanto vigor no Brasil? Será o evangelho de Cristo, esse anunciado pelo apóstolo Paulo, esse pregado pelos discípulos, esse proclamado por Pedro e por tantos outros no primeiro século? Será o evangelho do Novo Testamento? Será o evangelho com foco efetivamente na mensagem da cruz, que aponta para a cruz e que fala da cruz? Ouso afirmar que infelizmente não. O que temos presenciado hoje é o surgimento de um evangelho distinto, centrado no homem e não em Cristo. E isso se percebe nitidamente nas canções que entoamos em nossos ajuntamentos, em nossas reuniões, em nossos cultos. Cantamos para que Ele nos galardoe, que Ele nos abençoe, e não efetivamente para a glória do Seu nome. Esse evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje, que difere do evangelho pregado pelos apóstolos, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho da libertação mística, e não efetivamente da proclamação da necessidade dos homens se arrependerem de seus delitos e pecados, visto que em consequência disso estarão sob o juízo e a ira de Deus. Eu bem sei que não é politicamente correto nos dias de hoje tratar de alguns assuntos nos nossos púlpitos. Contudo, nós não podemos deixar de falar aquilo que as Escrituras dizem. E as Escrituras dizem que esse evangelho é de Deus, e ele foi dado por Deus para ser pregado aos homens, confrontando os homens em suas incongruências, em suas patologias, em suas iniquidades, em suas transgressões, dizendo ao homem que ele precisa se arrepender de todos os seus pecados, porque caso contrário, ele sofrerá a condenação do Senhor. Contudo, o sincretismo religioso que a gente vê florescer em nosso país é condenável. A gente percebe que muitos dos cultos se transformaram em sessões de descarrego, e as pessoas, infelizmente, têm sido levadas a depositarem sua confiança em crendices, em óleos ungidos, em águas e fluidos consagrados por bispos e às vezes até mesmo apóstolos poderosos, ou como em alguns lugares, gente que já está tomando para si o título de rei ungido e rei apostólico. Lamentavelmente, esse evangelho que tem sido pregado em muitos lugares é o evangelho que transformou a igreja numa empresa, o púlpito num balcão de negócio, o evangelho num produto de consumo e os crentes em consumidores e esfaimados. Todavia, meus irmãos, ao contrário daquilo que muitos pregam, o evangelho não é a solução para uma vida de riquezas e prosperidade. O evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos difere em muito do evangelho pregado por alguns dos evangélicos. O evangelho anunciado pelos irmãos que viveram no primeiro século não está fundamentado naquilo que eu chamo de teologia tabajara, seus problemas acabaram, mas sim exclusivamente na palavra de Deus. O que me faz lembrar do reformador alemão Martinho Lutero, que costumava dizer que no dia do juízo haverá menos rigor para um guarda de um prostíbulo do que para aquele que pregou efetivamente um falso evangelho. Paulo, ao escrever aos Romanos, ele afirma que o evangelho é poder de Deus para a salvação. E foi exatamente isso que nós lemos no verso 16 e verso 17. E eu gostaria de forma efetiva de focar em duas expressões usadas pelo apóstolo Paulo. Primeiro é quando ele fala que o evangelho é poder. A palavra usada por ele, dunamis ou dínamos, é a mesma expressão que séculos mais tarde deu origem à expressão, à palavra dinamite. O que, de certa forma, pode nos fazer pensar
ou refletir que o Evangelho é como se fosse uma dinamite, é como se fosse uma bomba que explodisse no coração dos homens, mas que explodisse no coração dos homens não para conceder a eles bênçãos e prosperidade, ou para outorgar-lhes a capacidade de serem felizes e mostrar para todo mundo, como diz no Rio de Janeiro, a favela que nasceram, mas sim efetivamente para pregar a salvação. Pelo fato de que Paulo usa uma palavra interessantíssima aqui nesse verso 16 e 17. Ele diz que esse evangelho, essa mensagem que é de Deus, que veio de Deus, que é para a glória de Deus, que confronta os homens em seus delitos e pecados, que os chama ao arrependimento, que os convida a arrepender-se de suas transgressões e iniquidades, é poder para sotéria, ou seja, é poder para salvação. Essa palavra sotéria significa salvação. Evangelho é poder para salvar pecadores. Deixe-me dizer mais: Evangelho é a única mensagem capaz de transformar o coração de um pecador. Nós temos inúmeros exemplos na história. Vejamos, por exemplo, o apóstolo Paulo. Todos nós sabemos quem foi ele antes da sua conversão. Um perseguidor do Evangelho, um homem bárbaro, um homem que pedia carta aos fariseus e aos religiosos para ir atrás dos cristãos, a fim de prendê-los e levá-los a juízo por parte dos religiosos e fariseus da época. Um homem perverso que consentiu com a morte de tantos cristãos e de tantos indivíduos cheios do Espírito Santo, como por exemplo foi Estevão, que ao morrer naquele apedrejamento teve a presença de Paulo, que com sua aquiescência concordava com tudo, com aquilo que estava ali. Todavia, num dia, enquanto ele estava caminhando, indo em direção à cidade do Damasco, uma voz veio do céu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? O poder do Evangelho veio sobre a vida daquele homem, não o tornando poderoso, rico, mas transformando para a glória do Senhor e fazendo com que aquele pecador fosse absolutamente metamorfoseado pelo poder do Evangelho. O que falar, por exemplo, de George Whitefield, que foi considerado, ou que era considerado e foi chamado o príncipe dos pregadores ao ar livre. Ele se converte, ele tem uma experiência de regeneração em 1735 aproximadamente. O pai de Whitefield foi zelador de uma estalagem na cidade de Gloucester, e ali ele passou boa parte da sua meninice. Quando seu pai morreu, Whitefield teve que começar a tomar algumas funções da sua família nas mãos, ou do seu pai nas suas mãos, e ele no seu diário diz que ele caiu em muitos pecados, na maioria daqueles os quais a juventude tende a cair, e no seu relato ele fala o seguinte: eu não era feliz, eu tinha uma consciência sensível ao pecado. Ele abandonou a escola por um tempo, passou a andar em caminhos terríveis, cometendo atos pregressos e horrorosos, até que ele foi impactado pela mensagem do Evangelho, que o transformou, assim como tinha transformado a vida do apóstolo Paulo. O que falar, por exemplo, de John Wesley, o seu contemporâneo, que fez parte com ele do Holy Club, do Clube Santo. John Wesley foi enviado como missionário para os Estados Unidos da América, sem convertido ser, sem ter tido uma experiência de conversão. Ele chega num lugar onde tinha alguns indígenas, e ele é frustrado na sua missão, porque ele não tinha conhecido o poder do Evangelho que transforma. Na verdade, a missão dele foi um fracasso pela sua ausência de conversão. Ele regressa para Londres, e quando ele chega em Londres, ele já encontra George Whitefield transformado, como também o seu irmão Charles Wesley, completamente transformado pelo Evangelho. E na sua conversa com seu irmão, que foi talvez um dos maiores musicistas de todos os tempos, ele fala: o que aconteceu? Como é que você está diferente? Há diferença, eu percebo que há algo diferente. Eu não consigo me livrar do que eu sinto, do peso, da pressão, da angústia, da culpa que eu carrego no meu cotidiano. Até que ele, lendo Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17,
esse mesmo texto que nós acabamos de ler, ele entende que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, e esse homem é transformado de forma poderosa, é transformado e se transforma, ou melhor, é impactado e se transforma num dos maiores pregadores de todos os tempos, um dos maiores pregadores da Inglaterra, um homem pequenino, que tinha um hábito de oração constante, que orava continuamente, e que buscava ao Senhor, e que andou por toda a Inglaterra, pregando o Evangelho em cima de um cavalo. Não foram poucas as vezes que esse homem preparou os seus sermões sentado ao lombo do cavalo. Não foi poucas as vezes que esse homem subia em lápides de cemitérios, a fim de pregar o Evangelho para aqueles que estavam absortos em seus delitos e pecados. Um dia John Wesley estava pregando numa igreja e ele falou o seguinte para aqueles que o estavam ouvindo: vocês sabem qual é a principal diferença para as prostitutas londrinas, para as mulheres que estão sentadas nesse banco? Houve um silêncio sepulcral naquele lugar e ninguém respondeu a John Wesley, e ele mesmo responde a sua pergunta dizendo: nenhuma. Todas são pecadoras e carentes da glória de Deus, a não ser que sejam salvas pelo poder do Evangelho. Ao final do culto, o pároco chama John Wesley e fala: você é louco em pregar isso aqui, em comparar as mulheres, santas mulheres da aristocracia londrina com prostitutas? E ele expulsa o Wesley daquele lugar, e John Wesley não pode mais pregar naquele local, e ele começa a perceber que Deus estava levando ele a pregar esse Evangelho, que é poder de Deus em outros lugares. O seu amigo George Whitefield estava indo pregar num lugar deserto para carvoeiros. 10.000 carvoeiros se reuniam para ouvir esse homem, e esse homem abria as escrituras e falava coisas simples. Ele falava que Deus criou os homens bons, mas os homens pecaram, e o pecado original levou o homem para longe de Deus, e que o salário do pecado é a morte, e que debaixo do pecado o homem sofrerá as consequências da ira de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. E aos borbotões, diz a história, aqueles homens se convertiam. A história fala de que eles choravam, e as suas peles enegrecidas pelo carvão, pela ferrugem do carvão, eram marcadas pelas lágrimas de um coração quebrantado por causa do poder do Evangelho. John Wesley começa a fazer a mesma coisa. Ele vai pregar em lugares que ninguém ia, ele começa a subir em praças e proclamar o Evangelho, e a história diz que as pessoas caíam no chão, não porque o poder do paletó ungido do pastor veio sobre eles, mas por causa desse poder e dessa mensagem do Evangelho. O que falar do seu contemporâneo, o homem mais brilhante depois do apóstolo Paulo, Jonathan Edwards, talvez um dos homens mais fantásticos que a história já tenha nos presenteado, que Deus tenha nos presenteado. Um filósofo de mão cheia, um homem culto, um homem que possuía um conhecimento das Escrituras como poucas pessoas conhecia, que pregava o Evangelho. Certa feita, quando ele pregava sobre a necessidade de afugentar as pessoas do inferno, a história diz que muitos seguravam nos pilares do templo com medo de que o juízo de Deus viesse sobre eles, simplesmente pelo fato de que a mensagem pregada por aquele homem era o Evangelho. O que falar então de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que no dia 9 de janeiro de 1850 é impactado pela mensagem do Evangelho. Spurgeon, neto e filho de pastor, homem que tinha crescido até os seus 17 anos, lendo os livros da biblioteca do seu avô, como também o Peregrino de John Bunyan, que muito tinha impactado a vida dele. Aliás, Spurgeon chega a dizer que o Peregrino foi o livro que ele deva ter lido mais de 500 vezes, tamanha a profundidade e a riqueza daquele livro. Esse menino, num sábado pela manhã, quando nevava compulsivamente, resolve sair da sua casa para procurar uma igreja, e ele procura e encontra uma igreja metodista que estava muito vazia, não tinha quase ninguém por causa da nevasca. Nem o pastor
miserável tinha conseguido chegar naquele lugar, nem o pastor tinha conseguido chegar para pregar. Quem sobe ao púlpito é um diácono. E um dos biógrafos de Charles Haddon Spurgeon diz que Spurgeon reconhecia que ele era um homem não muito culto, ele não dominava bem o vernáculo, ele não sabia muito bem ler e falar, mas esse homem abriu a Bíblia, Isaías capítulo 45, verso 20, e disse o seguinte: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E a história diz que ele ficava repetindo isso e olhando para Spurgeon e dizendo: você não precisa fazer nada, você não precisa levantar a mão, você não precisa erguer os seus braços, você não precisa pular, ou seja lá o que for. E é claro que eu estou parafraseando aquilo que ele dizia: a única coisa que você precisa é crer nesse evangelho que é poder de Deus. E aquele menino, aos 17 anos, é salvo por Cristo de forma poderosa, transformando-se num dos maiores pregadores de todos os tempos, a ponto da grande rainha Vitória sair às vezes do seu palácio e ir até o tabernáculo metropolitano, sentar-se para ouvir a pregação desse grande e poderoso homem de Deus. O que falar então de Dwight Moody, menino que foi filho de um homem que morreu muito cedo e que deixou uma penca de crianças da responsabilidade de sua mãe. A história diz que esse menino era o cão, era o capeta, o camulhão, a coisa ruim encarnada, ninguém dava jeito, até que a mãe teve a ideia de dar o garoto para o pastor, para ver se o pastor resolvia o problema, e o pastor devolveu a criança para a mãe dizendo o seguinte: esse não tem jeito, só Deus mesmo pode fazer alguma coisa. E aos 18, 19 anos de idade, esse rapaz vai para Boston e começa a trabalhar como sapateiro, e conhece o poder do evangelho, e nunca mais foi a mesma pessoa, tendo sido contemporâneo de Charles Haddon Spurgeon, tendo sido um grande pregador, acompanhado por Sankey, que era um musicista fantástico também, que cantava e que pregava esse evangelho às vezes para 50, 100 mil pessoas transformadas, que eram transformadas pelo poder do evangelho. Isso me faz lembrar de uma frase do reformador francês João Calvino, que dizia o seguinte: o evangelho é uma bigorna que tem quebrado muitos martelos e quebrará ainda muitos outros. Não existe nada mais poderoso do que o evangelho. A pergunta é: se o evangelho é tão poderoso, por que não pregamos? Algumas respostas para isso. Primeiro, porque talvez nós não acreditemos no poder desse evangelho. Segundo, talvez se deva ao fato de que nós não conheçamos profundamente ou efetivamente o que seja o evangelho. E nessa perspectiva não conseguimos cumprir a missão de Deus. Calvino também dizia que o evangelho é a clara manifestação do mistério de Cristo. Deixe-me repetir: é a clara manifestação do mistério de Cristo. Cristo, Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Cristo, Ele sobrepuja a todos, Ele é a voz humana em toda música, estética e em toda escultura. Cristo, Ele é a mistura mais aprimorada de luz e sombra em toda pintura. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, Ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Cristo, para o astrônomo, Ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o biólogo, Ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Cristo, para o carpinteiro, Ele é a porta. Para o médico, o médico dos médicos. Para o educador, Ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o caminho novo e vivo. Cristo, para o geólogo, Ele é a rocha eterna. Ele é o semeador, o Senhor da colheita. Para o floricultor, a rosa de Saron e o lírio do vale. Cristo, para o paisagista, Ele é a videira verdadeira. Para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade. Cristo, para o jornalista, Ele é a boa nova de grande alegria. Para o filósofo, a sabedoria divina. Cristo,
para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejado das nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador como eu e você, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, para o cristão, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador e Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante geral, que nos dá ordem com clareza incondicional e inconfundível. Ele é o Cristo, o incomparável. É por isso que Spurgeon dizia o seguinte: bendigo meu Senhor e Mestre por ter me dado um evangelho que posso levar a pecadores mortos, um evangelho que está à disposição do mais vil de todos os homens. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final. O texto que nós lemos nos traz algumas verdades. Primeiro, é importante que entendamos que o Evangelho é poder de Deus. Portanto, anuncie de fato o que ele é e não aquilo que alguns pensam que ele seja. A gente constrói algumas imagens e alguns estereótipos a respeito de quem seja Deus. Não é verdade? Eu lembro que eu tinha uma imagem de Deus muito estranha, muito esquisita. Há uma canção de criança que se cantava na minha época, em que eu era pequeno, em que eu era menino, que eu tenho horror a ela, que é tal: cuidado olhinho no que, cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Não sei se você já teve o infortúnio, né, de ouvir essa desgraça. Eu tinha pânico quando eu via. Eu imaginava um velhinho de barba branca, zangado, com o dedo apontado para mim, vestido com a camisa do Flamengo, uma coisa horrorosa, demoníaca, com toda a ira possível, tentando de toda forma trazer sobre mim aquele constrangimento pelo fato de que ele me desaprovava em tudo. Ainda que eu saiba que o pecado que cometamos desagrada a Deus, eu não conseguia entender que o Evangelho é esse poder de Deus que transforma pecadores como Paulo, que transforma pecadores como George Whitefield, John Wesley, pecadores como Charles Wesley, como Jonathan Edwards, como Charles Haddon Spurgeon, como Dwight Moody, como eu e você. Segundo lugar, entenda que o Evangelho não é história. Deus tem um plano na sua vida, ou Jesus te ama. É interessante a forma de evangelização do povo hoje em dia. Deus tem um plano na sua vida. Se eu for dizer para o sujeito qual é o plano de Deus para a vida dele, ele não vai gostar de ouvir, porque o plano de Deus para a vida do pecador é juízo. Eu estava em Niterói ano passado e eu vi um trabalho de evangelização em plena Páscoa. Um pessoal com uma faixa no sinal, dizendo o seguinte: Jesus quer transformar a sua vida, ou tornar a sua vida mais doce. Ele quer que a sua vida seja doce como chocolate. E cada pessoa recebia um chocolate no sinal, e as pessoas iam para casa achando que Jesus era o verdadeiro coelhinho da Páscoa, sem entender que não dá para compreender aquilo que a Bíblia fala de que Deus é amor, sem que entendamos que Deus também é fogo consumidor e de que Ele traz juízo sobre os pecadores. O problema é que a gente tem uma visão dos atributos de Deus de forma equivocada. Nós achamos que a justiça é menor que o amor, quando na verdade justiça e amor são equânimes, apontam para um Deus pleno, perfeito, que ao mesmo tempo ama, mas ao mesmo tempo é justo. O Evangelho é a proclamação de verdades inequívocas, como, em primeiro lugar, a depravação total do homem,
e a incapacidade do homem se salvar. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, de que não existe evangelização sem que a gente diga para o homem de que o caminho dele é o pior possível sem Cristo. Eu lembro que, em certa ocasião, nós estávamos fazendo um trabalho de evangelização na praia de Caraí, em pleno 31 de dezembro, quando multidões costumam ir às areias das praias para fazer as suas oferendas aos seus variados deuses. E eu lembro que nós montamos uma tenda também, uma coisa meio que doida, e as pessoas entravam na fila para vir falar conosco. E eu lembro que um rapaz olhou para mim e falou o seguinte: eu queria saber como vai ser o meu ano que vem. Eu falei: você tem certeza que você quer saber? Ele falou assim: eu quero. Eu falei assim: olha, vai ser uma desgraça. Ele botou a mão na cabeça e falou: meu Deus, sem Cristo a vida é uma desgraça. O Evangelho é a proclamação de verdades inequívocas que diz para o homem que ele está condenado e debaixo da ira de Deus, e que não há injustiça divina em mandar o pecador para o inferno, em virtude da nossa natureza que é má. Não existe um homem sequer que seja justo, por mais ético, por mais honesto, por mais correto, por mais íntegro. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a única forma da gente se ver livre é mediante o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Porque fora disso, nós estamos condenados. O meu amigo Stênio Marcius, que é um compositor fantástico, acho que ele usa uma poesia, eu costumo dizer para ele que ele é um dos meus companheiros nos aeroportos. Como eu viajo muito, às vezes eu sento nos halls dos aeroportos e boto o fone de ouvido e fico ouvindo a boa música do Stênio Marcius. E o Stênio tem uma música chamada O Sonho. E a letra dessa música é mais ou menos assim: ele sonha que tinha morrido. Essa é a letra. Sonhei que havia morrido. E eu fui para o céu, cheguei no céu, bati a porta e um anjo abriu a porta e perguntou: o que é que você quer? E ele respondeu dizendo no sonho: eu quero entrar. Ele falou assim: um momento, deixa eu ver se o seu nome consta na lista. E eu estou parafraseando a história da canção. E aí ele fala: olha, eu não estou vendo o seu nome aqui. E ele diz: não, procura com jeitinho que meu nome está escrito aí em tinta vermelha. Não está. Aí o anjo fala: mas olha, você fez isso tudo que está aqui nesse papel, tudo isso aqui que está sendo relatado, você cometeu todos esses tipos de pecado. Como é que você tem a coragem de vir aqui? Aí o Stênio fala o seguinte: dá uma olhada novamente e vê que está escrito com tinta vermelha. E o anjo olha e fala: é verdade. No final está escrito o seu nome em tinta vermelha, dizendo: perdoado. Glória a Deus. Esse é o poder do Evangelho. Terceiro lugar, o Evangelho não é uma mensagem de autoajuda. 7 passos para ser feliz, 10 passos para poder experimentar a prosperidade, 12 passos para o Botafogo ser campeão. É o anúncio de um Deus gracioso que salva o pecador mediante Jesus Cristo. Quarto lugar, o Evangelho não é a anunciação de fórmulas mágicas que pode contribuir com o enriquecimento e a felicidade daquele que o recebe.
Até porque a gente pode encontrar Cristo, e isso não significa efetivamente com que saiamos da pindaíba, ou que as nossas vidas melhorem financeiramente. O nosso maior tesouro não é aquilo que esse mundo pode nos dar, mas a vida eterna. Minha avó morreu esse ano com 100 anos de idade. Ela foi salva por Cristo na década de 40 do século passado, obviamente, no interior do Rio de Janeiro, na cidade chamada Barra do Piraí. Quando conhecer ou quando seguir a Cristo não era muito fashion, não estava na moda. E um dia, ela saindo do culto, o irmão mais velho dela a viu com a Bíblia debaixo do braço e correu para casa para contar para o pai e disse: pai, eu vi uma desgraça. Eu vi Olinda com uma Bíblia saindo da igreja dos bodes. E o pai se desesperou. O velho Manuel chamou ela no canto e falou o seguinte: você quer matar de vergonha a nossa família? Você quer matar de vergonha a Nossa Senhora de Aparecida? E ele olhou para ela e severamente disse: eu prefiro uma filha morta do que uma filha que não sirva a mãe de Deus e que esteja frequentando a igreja dos bodes. Mas o que Deus tinha feito na vida da minha avó foi especial. Ela vai para Niterói e matricula-se na Universidade Federal Fluminense, depois dos 30 anos de idade, em medicina, tornando-se uma das primeiras médicas, talvez do Rio de Janeiro e quiçá do país. Mas ela volta para a sua cidade e prega o Evangelho para todos os seus familiares. Todos os seus familiares. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, netos. Meus filhos, quando pequeno, chamavam ela de missionária, porque ela tinha esse desejo de sempre pregar, ela sempre falava o Evangelho. Sempre, sempre, sempre. Quando ela completou 96 para 97 anos, ela foi acometida por um câncer e com Alzheimer. E em virtude do Alzheimer, ela não lembrava de mais nada. A última vez que eu fui visitá-la, eu fui com minha irmã, e a minha irmã fez uma pergunta para ela. Perguntou: vó, você lembra de fulano? Ela dizia: não. Lembra de ciclano? Ela falava: não. Lembra de Beltrano? Ela: não. E aí minha irmã fez uma pergunta e eu olhei assustado na hora. Ela perguntou: você lembra de Jesus? E ela levantou a mão e disse: o meu Salvador. Só o Evangelho. É o Evangelho que traz plenitude ao homem. É o Evangelho que faz com que os caminhos dos homens sejam transformados e metamorfoseados. Por isso, nós não temos o direito de pregar outra mensagem a não ser Cristo. A esperança dos homens. As Escrituras dizem que o mundo jaz no maligno. Estamos vivendo talvez um dos tempos mais complicados de toda a história. O absoluto foi relativizado. O bom tem sido chamado de mal e o mal tem sido chamado de bom. Luz de escuridão e escuridão de luz.
Vivemos num tempo onde cristãos têm sido perseguidos como nunca foram na história. 100 mil cristãos são assassinados por ano no mundo por causa do Evangelho. 100 mil cristãos são assassinados no mundo por ano por causa do Evangelho. O cenário se prepara, está sendo montado para a manifestação do anticristo. E eu não tenho dúvida disso. Mas eu também tenho convicção de que em breve o Senhor despontará dos céus, todo olho verá, e com o sopro de sua boca Ele há de destruir o anticristo, o diabo e seus anjos, lançando-os no lago de fogo e enxofre, e os eleitos viverão com o Senhor pelos séculos dos séculos, no novo céu e na nova terra, simplesmente por causa do Evangelho. Maravilhosa graça. Eu termino contando uma história que talvez você já tenha ouvido. A história que ocorreu a um homem muito mau, a um homem muito perverso, chamado John Newton. John Newton foi dono de um navio negreiro. Ele costumava fazer o transporte de negros da África, levando diretamente para os Estados Unidos da América, onde ele os vendia, e o dinheiro que ele pegava, ou ele comprava melado e outros componentes e levava para a Inglaterra, ou comprava outro tipo de produto também para ser comercializado naquelas ilhas. O navio de John Newton tinha um porão que cabiam aproximadamente 400 pessoas ali, mas não eram 400 pessoas confortáveis. Eram 400 pessoas presas em grilhões, porque o sofrimento era tão grande, que era necessário prender os negros, os africanos, com grilhões, porque senão eles se jogavam no meio do Oceano Atlântico, preferindo a morte do que o sofrimento. Um homem mau. Mas um dia, o navio de John Newton foi sacudido por uma tempestade, e ele viu a possibilidade de encontrar-se com o Criador, e ali ele faz uma oração, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, se o Senhor me salvar, eu prometo que vou servi-lo. E Deus milagrosamente salva a vida de John Newton, e ele chega em Londres e ele tem uma experiência de conversão genuína com o Senhor, transformando-se ao longo dos anos um dos pastores mais importantes da história, influenciando, por exemplo, William Wilberforce, que foi o cara responsável pela erradicação do tráfico negreiro na Grã-Bretanha. Um crente, Wilberforce foi um homem crente, mas o responsável para acabar com a escravidão, influenciado por John Newton. Mas John Newton não ficou conhecido por ter influenciado Wilberforce, ele ficou conhecido por ter sido um dos maiores musicistas de todos os tempos. E a canção mais famosa dele é chamada de La Marseillaise evangélica, que tem um fato interessante. Alguns estudiosos da música entendem que a letra pertence a John Newton, mas alguns questionam, acham que a melodia ele ouviu da boca de um escravo. Eu estava na África há menos de um mês atrás, e conversando isso com alguns africanos, eles confessaram que a possibilidade realmente é grande de que a melodia ele possa ter ouvido da boca de um escravo, que ao receber as zorragues e chicotadas nas costas, gemia mais ou menos assim:
O nome dessa música é Amazing Grace, Maravilhosa Graça. E a letra de John Newton dizia o seguinte: eu estava cego, mas agora eu vejo. Eu estava perdido, mas eu fui salvo. No fim da sua vida, John Newton cunhou uma frase inesquecível, que ecoa pelos séculos, quando ele dizia: na minha vida 2 coisas eu sei. A primeira é de que eu sou um grande pecador. A segunda é de que eu fui salvo por um grande Salvador, Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Vamos ficar de pé.